Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento de celebração. Sobretudo, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Pai, eu peço agora que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Fale ao coração da Tua igreja. Usa o Teu servo segundo o Teu querer. Dá-me sabedoria e graça para ministrar a Tua palavra. Dá-me da unção do Teu Espírito, para que ela venha penetrar os nossos corações, que ela traga consolo, paz, refrigério, transformação da nossa vida. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus. O tema da mensagem eu postei ontem nas redes sociais aí da igreja. É uma pergunta. Eu já trabalhei esse tema aqui há um tempo, mas Deus me deu uma nova versão dessa palavra, né? Até quando, Senhor? Eu convido você a abrir no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No celular é mais fácil de achar, mas Abacuque está entre Naum e Sofonias. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Pois há destruição e violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui por enquanto, né? Quem foi Abacuque, né? Vamos ter um panorama bíblico de quem foi Abacuque. A Bíblia apresenta Abacuque apenas como um profeta. Não cita o nome dos seus pais, nem a cidade de onde nasceu. Não fala de qual tribo lhe pertencia, cita apenas o seu nome, Abacuque, né? Sentença do Senhor revelada a Abacuque. Aliás, o nome Abacuque, ele vem de um verbo do hebraico que significa abraçar. Então, um possível significado para o nome de Abacuque seja abraçado por Deus, né? E Abacuque profetizou num período onde ele pegou uma parte boa do reinado do rei Josias. Josias foi aquele rei que fez uma restauração espiritual, mas depois de Josias, o seu filho desconstruiu tudo que o pai havia feito. O rei Joaquim conduziu novamente o povo à idolatria, abandonou o templo, abandonou o culto ao Deus verdadeiro, e Abacuque viveu nesse período, nessa transição. E Abacuque também tinha consciência de que viria o juízo de Deus, porque toda vez que o povo caía na idolatria, se afastava de Deus, vinha um tempo de juízo. Mas nesse momento, na abertura da sua carta, nós vemos Abacuque preocupado com uma situação muito grave que a nação estava vivendo, e era a degradação social. Havia uma degradação social terrível na nação de Judá naquele momento. Havia injustiças sendo cometidas, contendas, litígio, irmãos contra irmãos. Havia iniquidade, opressão, violência. E o justo era cercado pelo perverso e a justiça era torcida. Qualquer semelhança com aquilo que a gente tem vivido nos nossos tempos não é mera coincidência. Nós vivemos um tempo onde a justiça está destroçada, torcida, onde cidadãos que haviam sido condenados por causa das suas atitudes absurdas de corrupção estão sendo livremente soltos. Nós vivemos uma situação muito semelhante, violência por toda parte, e aquela degradação social, ela refletia a degradação espiritual que o povo estava vivendo. Quando cai o nível espiritual, cai também o nível social, o nível moral.
e a nação de Judá estava vivendo um nível de imoralidade crescente. E Abacuque olha para tudo aquilo, ele sabe que se o povo não se convertesse novamente a Deus, não se voltasse a Deus, viria um tempo de juízo. E não era só essa a preocupação que Abacuque tinha. Havia uma situação paralela, externa acontecendo. A Babilônia estava numa ascensão, já havia conquistado o Egito, estava prestes a conquistar a Síria, e brevemente a Babilônia dominaria Judá e eles iriam para o cativeiro babilônico. Ainda não tinha acontecido, mas o profeta já vislumbrava essa situação, essa opressão que estava vindo sobre o povo dele, o povo de Deus, o povo de Judá. E em meio àquela situação ele apresenta uma oração a Deus. O que o profeta fazia? A função principal do profeta, ser a voz de Deus entre o povo. Então o profeta, ele proclamava as mensagens de Deus, tanto para o presente quanto aquilo que Deus revelava para o futuro. O profeta intercedia pelo povo, orava pelo povo, e o profeta advertia o povo sobre os juízos de Deus. Abacuque estava cumprindo essa sua missão. Só que o coração de Abacuque estava angustiado, porque ele via um grande problema. Havia sim um grande problema na vida de Abacuque. Um problema social, um problema religioso, um problema espiritual. E aquilo tudo incomodava demais a alma do profeta, a ponto de ele ficar perplexo e frustrado. E ele clama a Deus, ele faz essa pergunta para Deus: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai entrar com livramento? Uma oração corajosa, amados, né? Abacuque faz essa oração a Deus. Ele estava vendo toda aquela situação e ele estava perplexo diante de tudo aquilo. E o que ele se sentia perplexo é porque a violência crescia, a iniquidade crescia, a opressão crescia, as contendas eram cada vez maiores, o suborno, a lei estava frouxa, e ainda havia a ascensão do Império Babilônico vindo sobre a nação de Judá. Ele estava perplexo e frustrado. E por que frustrado? Porque ele clamava a Deus e não havia uma resposta de Deus. Ele clamava a Deus. O seu sentimento era que Deus estava indiferente, parecia que Deus estava inerte, sem se importar com o seu grande problema. Será que às vezes a gente não passa por isso? Isso por acaso tem acontecido com você? Talvez comigo? Trazendo agora essa situação do profeta para a nossa vida pessoal. Você tem vivido um grande problema, uma situação que te oprime, que dificulta a tua vida, o teu caminhar com Deus. Você tem vivido uma situação a qual você tem orado a Deus constantemente, todo dia, indo para o altar, se ajoelhando, se colocando na presença de Deus, clamando, chorando, talvez jejuando, e o tempo vai passando e parece que Deus não escuta. Até quando, Senhor? Eu andei fazendo essa pergunta para Deus. Ele disse que está cuidando, mas não me deu a resposta. Até quando? Até quando, Senhor? Já bateu esse sentimento no seu coração, como estava o coração de Abacuque? Você tem procurado ser paciente e confiante diante de Deus, perseverante na sua oração, tem clamado ao Senhor o até quando, e não vem a resposta. Abacuque, ele chega a gritar-te-ei, violência, e quando o Senhor me responderá? Quando virá essa resposta que eu tanto preciso? Seja lá no seu trabalho, numa crise, seja numa situação financeira, seja num problema no relacionamento, dentro do casamento, seja num problema com o filho, seja num problema no ministério, na sua vida pessoal, seja lá qual for, e você tem orado e Deus aparentemente está com os braços cruzados e não dando atenção. Até quando, Senhor? Até quando? Esse silêncio de Deus, ele nos incomoda.
O silêncio de Deus nos incomoda, porque para nós a causa é urgente e a gente quer que o Senhor resolva já. O silêncio de Deus, quando a gente pergunta para Ele, até quando? E em meio àquela situação toda, era isso que estava no coração de Abacuque. Mas não foi só Abacuque. Nós vemos essa situação também, por exemplo, Davi. Pelo menos 2 vezes, em 2 salmos distintos, Davi pergunta para Deus até quando. No Salmo de número 6, no versículo 3, se você quiser acompanhar. Salmo de número 6, versículo 3 e 4. Davi, ele diz assim para Deus: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Olha o sentimento que estava no coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha comunhão, que tinha intimidade com Deus, estava passando por um problema, tinha colocado diante de Deus, a sua alma estava profundamente perturbada, não é pouco perturbada, estava profundamente perturbada. É aquele tipo de problema que você passa o dia pensando nele. Como vai ser resolvido isso? Você vai dormir e está pensando nesse problema. E você acorda pensando nele. Até quando, Senhor? A alma de Davi estava profundamente perturbada. E ele faz essa pergunta para Deus. E ele continua a sua oração: volta-te, Senhor. Olha para mim. Livra minha alma, salva-me por tua graça. Ele sabia que Deus poderia resolver o problema assim, num piscar de olhos, na hora que Deus quisesse, porque não há nada impossível para Deus, não há nada demasiadamente difícil para Deus, e nós temos consciência disso. Mas aí o problema vai se prolongando e a gente continua perguntando para Deus até quando. Aparentemente Deus estava ignorando aquele grande problema, seja de Abacuque ou seja de Davi. É muito triste sentir isso, né? Sentir que Deus não está cuidando do nosso problema, sentir que Deus não está olhando para a nossa crise, sentir que Deus está fazendo pouco caso daquilo que nos traz angústia de alma. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. E Jó também passou por isso, amados. Quem já leu o livro todo de Jó, aliás, é um dos livros mais lindos de toda a Bíblia. A vida de Jó, a experiência que Jó viveu. Jó se lamenta, Jó se coloca diante de Deus em profunda dor, ele reclama, ele fala para Deus o que está sentindo, ele não sabia o porquê de toda aquela situação. E chega num dado momento, um amigo fala, o segundo amigo fala, o terceiro amigo fala, ninguém tinha uma palavra genuína para Jó. Aí já quase no final do livro aparece um quarto amigo, Eliú, e Eliú começa a justificar o comportamento de Deus em relação a Jó. Jó cobrava o silêncio de Deus, Jó cobrava porque Deus não respondia, não explicava para ele o que estava acontecendo. E lá em Jó, no capítulo 35, no versículo 14, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, a resposta que vem para Jó, a resposta que vem através da boca de Eliú, Deus usando Eliú, e ele responde assim: e você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que o seu problema está sendo tratado por Ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Olha que resposta que veio para Jó. Naquele momento em que Jó também questionava Deus, colocava suas queixas diante de Deus, Deus usa a boca de Eliú de uma maneira tremenda. E você, Jó, está dizendo que Deus, você não vê Deus em ação? Mesmo que você não esteja vendo, fique sabendo, o seu problema está sendo tratado por Ele. Você crê nisso? Nós precisamos crer, mesmo quando nós não vemos. O nosso problema está sendo tratado por Deus. Eu preciso crer. Eu sei que Deus me ama. Deus não está em inércia. Deus não está surdo. Deus não está com os braços cruzados. Ele apenas tem um tempo diferente do meu para resolver as questões, para resolver os problemas da nossa vida.
Aliás, duas palavras nessa resposta, elas são muito importantes. Ele fala sobre confie em Deus e seja paciente. Finalzinho do versículo aí, 14 que a gente leu, Jó 35:14, na Nova Bíblia Viva. Então, Jó, confie em Deus e seja paciente. Se a gente pegar a palavra confiança e a palavra paciência, a gente pode resumir ela em fé. Confiança e paciência, fé. Mantenha sua fé em Deus. Mantenha sua confiança em Deus. E, sobretudo, aprenda a ser paciente. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a ser paciente. Algumas vezes o tempo de espera pela resposta de Deus, ele se prolonga além da nossa paciência. E Deus quer nos ensinar a sermos pacientes. E quando o tempo de Deus se prolonga além da nossa paciência, o que a gente pergunta para Deus? Até quando, Senhor? Até quando? Mas não é pecado a gente fazer essa pergunta para Deus, a não ser que você esteja perguntando de uma maneira assuntosa, afrontando. Mas quando nós perguntamos para Deus até quando, com o coração quebrantado, sinceros, demonstrando para Deus que nós já quase não estamos aguentando esperar e suportar essa situação, Deus, Ele está atento. E quando Abacuque termina de fazer a sua oração aí na primeira parte da sua carta, no capítulo 1, após apresentar a sua queixa ao Senhor, Abacuque então ele toma uma posição. Qual é a posição que você tem tomado? Você vai continuar só apresentando a sua queixa? Nós vamos ver que Abacuque ele toma uma posição. E qual foi a atitude que Abacuque tomou? O que foi que o profeta fez? Na sequência, no capítulo 2, de 1 a 4, nós temos essa resposta. Abacuque 2, de 1 a 4, tem a resposta. Qual foi a atitude que o profeta teve mediante a sua queixa que ele colocou diante de Deus? Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha a posição, a atitude do profeta. Presta atenção nessa frase que ele diz: eu vou me colocar no lugar de fortaleza, um lugar onde me sinta fortalecido. Ele chama isso de a sua torre de vigia. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou me colocar sobre uma fortaleza. Aonde é a sua torre de vigia? Aonde é o seu lugar de fortaleza? O profeta foi para lá e ele disse: eu vou me colocar na minha torre de vigia, no lugar de fortaleza, e vigiarei. Atitude. A torre de vigia, a fortaleza, é o lugar secreto de oração. A torre de vigia, a fortaleza, é o lugar secreto de oração. É o seu quarto. É a hora que você entra e fica a sós com Deus. Você tem ido para a sua torre de vigia? Ou vai permanecer só perguntando até quando, Senhor? Nós precisamos ir para a nossa torre de vigia. Nós precisamos ir para o lugar secreto de oração. É ali o lugar onde nós vamos ter a resposta de Deus. Abacuque ficou ali e ele diz: eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Eu estava vendo uma pregação de um pastor, uma pregação muito boa por sinal, o pastor Arival Dias Casimiro, da igreja presbiteriana de Pinheiros. E num dado momento da sua mensagem ele fala assim: muitas vezes a gente ora e fala e fala e fala com Deus, mas a gente não deixa Deus falar. Nós não esperamos vir a resposta de Deus. E é verdade, nós não esperamos vir a resposta de Deus. A gente vai para a torre de vigia, a gente vai para o quarto de oração e a gente despeja e fala, mas a gente não tem aquele momento
Senhor, agora eu quero ouvir a tua resposta. É esse momento que Abacuque diz: eu vigiarei para ver o que Deus me falar, o que Deus me dirá. Eu vigiarei para ver qual será a resposta que eu terei à minha queixa, à minha causa, à minha questão. Ou seja, ele tomou uma atitude de ir para um lugar secreto, para a torre de vigia, e permaneceu em vigilância. Eu vou orar, daí 5 minutos está dormindo. Que vigilância que é essa? Que tempo de oração que é esse? Eu vou para o quarto orar, eu me assento, ou me ajoelho, ou me prostro diante de Deus, e ali eu falo, e de preferência fale em voz audível, converse com Deus. Ele está presente. Fale como você se estivesse falando diante de um amigo de grande confiança, e coloque a sua queixa, exponha o seu problema e pergunte até quando. Mas depois descanse o teu coração, permanecendo em vigilância, porque de uma forma ou de outra o Senhor vai falar. De uma forma ou de outra a resposta vai vir, seja na palavra, seja no momento em que Deus te trará uma revelação pessoal. E Deus fala também através de sonhos espirituais, e aí a gente precisa ter discernimento para entender quando é algo que procede de Deus. Foi isso que o profeta fez. Ficarei em sentinela, vigiarei sobre a fortaleza, a minha torre de vigia. Sabe quem ficava na torre de vigia? Um soldado. E o soldado não podia dormir no seu horário de vigilância. É como se cada um de nós fôssemos soldados, né? Vigilantes, esperando, aguardando a resposta de Deus. E Abacuque 2, do versículo 2 ao versículo 4, a resposta de Deus veio. Olha que legal, né? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Era o questionamento de Abacuque, não é o nosso propriamente, mas vamos tomar como exemplo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas ela se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera, porque o Senhor certamente virá, não falhará. Em outras palavras, Deus respondeu para Abacuque: eu estou cuidando desse problema, a situação vai ser resolvida, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Tanto que Deus revelou a Abacuque que viria o tempo de juízo sobre a nação de Israel, até que se cumpra o tempo determinado. O tempo é de Deus, não sou eu quem determina o tempo. Eu não posso dizer para Deus: eu quero que o Senhor faça isso agora, ou eu quero que o Senhor resolva isso até a semana que vem. Senhor, eu vou dar um prazo de 30 dias para o Senhor resolver isso. Eu vou vigiar e orar até que Deus resolva. Eu não posso estabelecer datas, o Senhor estabelece o tempo. Mas quando nós permanecemos na torre de vigia, confiantes, perseverantes, tenha plena certeza que a resposta virá. E o versículo 4, ele diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Agora essa frase, tão conhecida: mas o justo viverá pela fé. No último dia do mês passado, dia 31 de outubro, talvez você tenha lido essa frase muitas vezes, né? Porque foi a frase que Martinho Lutero usou em referência à reforma protestante. Quando ele começou a ler a carta de Paulo aos Romanos, e ele se deparou com esse versículo. Paulo estava se referindo ao versículo de Abacuque. A primeira vez que essa frase aparece na Bíblia foi nesse texto de Abacuque. E Paulo repete isso em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, a mesma frase. E o escritor de Hebreus, talvez tenha sido até mesmo Paulo, ele diz: mas o justo viverá por sua fé. Então, aqui completou a resposta. Nós precisamos manter a fé. O justo vive pela fé. Ainda que eu não esteja vendo Deus agir, o justo vive pela fé. Ainda que o Senhor não me tenha trazido a resposta no tempo que eu queria, eu preciso permanecer em fé.
e crer que essa causa está nas mãos dele. Vocês não imaginam quantas vezes a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente precisa falar para nós mesmos: Senhor, eu creio, a minha causa está nas tuas mãos. Eu não vou mover o meu dedo. Eu não vou fazer nada para resolver esse problema. Eu orei, eu entreguei para o Senhor. A minha parte é continuar orando, vigilante, permanecendo em fé, confiando que o Senhor está cuidando. Não vou deixar de apresentar a minha oração. Vou permanecer até que o Senhor entre com a tua mão de poder e resolva essa questão. E amados, não importa qual seja a questão, Deus pode mover montanhas. O Senhor Jesus diz que se a nossa fé ela fosse como um grão de mostarda, a gente poderia fazer coisas tremendas, inimagináveis. Dizer para a figueira: ó, pode sair daqui e vai se plantar no meio do mar, e a árvore, lógico, o Senhor Jesus estava usando de uma expressão, de uma comparação. Dizer para o monte se mover de um lugar. Bom, o nosso problema é comparado muitas vezes com a montanha. Comparado, Deus pode mover. Deus pode pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne sensível. Você quer obra mais grandiosa do que o novo nascimento, do que a conversão que aconteceu em nós? É muito mais, se fizesse uma comparação, muito mais difícil, embora para Deus não há nada difícil, mas do ponto de vista assim humano, é muito mais difícil mudar um coração do que transportar uma montanha. Mas Deus é capaz de fazer isso assim. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos fraquejar na nossa fé. Nesse exato momento, você crê que Deus está se movendo ao teu favor? Amém? Precisa crer. Você tem talvez um problema difícil e você crê que Deus está se movendo ao seu favor? Alguns irmãos e irmãs muitas vezes nos procuram para compartilhar um problema, para a gente orar, interceder. Eu sei do problema de vários irmãos e irmãs. Eu oro junto, eu intercedo. Nesse exato momento, você crê que Deus está cuidando do seu problema? De que amanhã, segunda-feira, Ele pode resolver a tua causa? Se ela está na justiça, se ela está em algum lugar, que Ele pode liberar a sua aposentadoria. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos crer. O seu problema lá no trabalho, aquela situação que está roubando a tua paz, Deus pode resolver amanhã, se Ele quiser. Hoje Ele pode tomar providência. Mas a gente está tendo fé para isso? Nós estamos mantendo a nossa fé para isso? Ou a gente continua duvidando, pegando de volta o problema, usando de artimanhas humanas? Então, amados, que a gente possa agir dessa maneira. É possível sim. É possível, porque eu creio que Deus está cuidando do problema. Então eu posso viver acima desse problema. Os meus dias não precisam ser dias de frustração, de tristeza, de cabeça baixa, porque o problema ainda não foi resolvido, porque eu coloquei diante de Deus. Eu posso viver acima dessa circunstância. Eu não tenho que viver carregando com fardo pesado nas costas. Eu já coloquei diante do Senhor. Eu já entreguei para Deus essa situação, essa questão. Você tem que fazer o mesmo. Nós temos que fazer o mesmo. Abacuque fez isso, amados. Abacuque encontrou Deus mesmo em meio à sua crise, ao seu grande problema. E sabe como que ele termina o seu curto livrinho? São 3 capítulos. Você já leu a oração de Abacuque no capítulo 3? E o final da oração de Abacuque, como que ele termina? Depois que ele apresenta a Deus a sua queixa, depois que ele vai para a torre de vigia e confia, depois que ele ouve Deus dizendo: meu justo vive pela fé, Abacuque termina assim a sua oração. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Acompanha na sua Bíblia, esse texto é lindo. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque é maravilhoso isso. O problema não tinha sido resolvido ainda, mas Abacuque olhou e confiou: o justo viverá pela fé. E ele termina dessa maneira graciosa, cheio de gratidão a Deus. A comparação é de uma situação que estava um caos. Olha, a figueira não floresceu, não vai ter figos. A videira não vai dar frutos. A oliveira não vai dar azeitonas, não vai haver azeite. Os campos não vão produzir nenhum alimento. As ovelhas vão ser roubadas. O gado não vai haver gado. Ou seja, ele estava olhando uma situação de um caos. E no entanto ele diz: apesar de tudo isso, todavia, eu me alegro no Deus, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Deus da minha salvação também é a minha fortaleza. E essa frase bonita, ele faz os meus pés como da corça e andar altaneiramente, a gente pode traduzir: ele me faz andar acima das circunstâncias, ele me faz viver acima do problema. Meu problema pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Então, amados, guarda no coração, traz para a tua vida. Se você está vivendo um grande problema, confia no Senhor, entrega nas mãos dele, porque ele é poderoso. É como o apóstolo Paulo diz: Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pensamos, pelo seu grande poder, pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nós. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música